o sino das notificações. Bem Mendes, Misa e Maria, podcast Três Irmãos, debates sobre temas que esbarram em questões religiosas e o negócio saiu do controle. Treta, meus amigos, treta total. Treta infinita, ataques, nossa, foi demais. E nós vamos analisar tudo aqui no seu canal favorito, Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Eu espero sinceramente do fundo do meu coração que todos estejam bem. Você já sabe como funciona, eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí. Então, vambora, vamos, vai. Play. 3 primeiros meses que a OMS recomenda. E a gente tem que ouvir especialistas em saúde e ciência, não pastores. Bem Mendes, pergunta 5, sua última pergunta. 2 minutos. Ok, você ouve quem você quiser ouvir, tá certo? Se alguém tem, inclusive isso está na Declaração Universal de Direitos Humanos, que o direito à religião também é um direito humano. Então a pessoa escuta quem ela quiser ouvir. E tem gente aqui escutando um casal abortista, propagandista da morte, então por que não escutar também um pastor? Mas eu não trouxe debate religioso. Foram eles que trouxeram e insistem em continuar nesse tema, porque sabem que querem fazer pânico moral. Se o argumento central para permitir o aborto é evitar sofrimento físico, emocional ou social, como impedir que esse mesmo raciocínio seja aplicado de forma lógica a outros seres humanos dependentes ou incapazes, abrindo precedentes éticos perigosos? Eu vou exemplificar. Eles estão dizendo que tem que abortar, ou seja, tem que legalizar matar crianças, porque para se evitar o sofrimento de mulheres, que as mulheres não podem ser obrigadas a levarem uma gestação que elas não querem. Eles estão desconsiderando que essa mulher teve a chance, juntamente com o pai desse filho, de usar método contraceptivo. Mas estão dizendo que isso vai gerar um sofrimento psíquico nessa mulher. Também gera sofrimento psíquico para o cuidador de idoso acamado, por exemplo. Ele também tem um sofrimento psíquico. Então vocês desejam que se mate um idoso restrito ao leito? Também gera um sofrimento psíquico você criar uma criança neurodivergente, porque ela demanda muita atenção dos pais. Vocês concordam também com o assassinato dessa criança neurodivergente? Causa sofrimento psíquico você cuidar de um idoso com doença degenerativa, como Alzheimer ou demência, corpos de Levy, demência, todos os tipos de demência também causam sofrimento emocional, um sofrimento psíquico. Vocês também são favoráveis a matar essas pessoas? A lógica é a mesma. Não, deixa... Não, a lógica não é a mesma. Só, de novo, eu não sou a favor da legalização do aborto, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Que é para as mulheres não irem pra cadeia. Eu quero que as mulheres não vão pra cadeia se elas se veem obrigadas a ter um aborto. Não sou abortista. Não, calma aí, olha só. A nossa legislação, ela deixa bem claro quais são os casos em que o aborto é permitido. E isso independe de opinião pública. Então nós já temos uma doutrina jurídica muito bem estabelecida em quais casos o aborto é permitido. A questão que as pessoas, infelizmente, no Brasil, isso vale para o Bem Mendes, vale para a Misa e para a Maria também, querem ficar debatendo, é que essa questão parta única e exclusivamente da mulher. E eu vou ser bem sincero, eu não estou nem aí. Bem sincero. Cara, não é da minha família, não é minha mulher, não é minha filha, não é nada minha, cara. Faz o que você quiser. E eu quero repudiar muito aqui a tua insistência no ad hominem, porque eu não te chamei de nada. Em todo esse debate, eu não fui pra ofensa pessoal em nenhum momento, e é só o que tu faz. E é uma coisa assim muito feia, principalmente pra um cristão. Eu não sou cristã, eu sou agnóstica. E eu não acho legal ficar usando ad hominem pra tentar desmerecer ou rebaixar as pessoas, por isso que eu não faço. É o que eu falo, a gente fala. Olha que interessante, eu pensava que ela era ateia, né, ateísta, mas não, ela é agnóstica.
Da demonização que a gente tava falando desde o começo. É. A insinuação que vocês fizeram no TikTok, depois excluíram com medo de processo, é o quê? O quê? Sobre Gaza? Bem, nos Não. 3 minutos você faz. Não, porque o não tempo vamos, é não deles. vamos abordar sobre isso. Processo Sim. criminal que você ia tomar nas costas, e você excluiu que você não é homem? Vamos lá. É a de homem também? Que Bora, isso? continua. Não, eu queria dizer só uma coisa que a gente tá discutindo aqui, a gente discutiu isso aqui 500 vezes já, e a gente vai ter que explicar de novo. Potencialidade de vida, tá? Quando a gente tá falando aqui de um idoso, de uma pessoa com problema, uma pessoa com problema com todas as síndromes que ele citou aqui, nós estamos falando sobre potencialidade de vida. E potencialidade de vida são pessoas que já são completas. E potencialidade é diferente disso. E a gente está tentando demonstrar isso desde o começo, tá? Existe uma potencialidade de vida e depois existe uma vida completa. Uma vida completa, ela já possui todos os direitos possíveis que são garantidos pela nossa Constituição, principalmente. Então, é por isso que a gente estava tentando demonstrar aqui desde o começo. O Ben aqui falou, por exemplo, da mulher que vai lá e faz o sexo. Eu trouxe essa informação aqui, já no caso do violinista. Uma pessoa que tomou todos os cuidados e mesmo assim engravidou, ela tem ou não tem o direito, ou melhor, de engravidou não, de se ligar ao violinista, ela tem ou não tem o direito de ser, de se desconectar do violinista. E a gente sabe que na objeção moral a gente vai ter sim o direito de desconectar do violinista. Mas o ponto aqui é justamente esse. Porque nós estamos falando de uma potencialidade de vida. E não de uma vida completa, como o Ben tentou demonstrar. Então, essa pergunta não faz sentido, porque a gente já respondeu ela 300 vezes antes. E eu acho também que existem várias formas de evitar o sofrimento de cuidadores que não envolvem a morte das pessoas de quem eles estão cuidando, que são realmente pessoas e vidas completas. O Estado tem que dar esse amparo. E por isso que eu te perguntei, naquele momento, sobre como impedir que essas gravidezes aconteçam, porque o Estado tem que estar inserido aí também na prevenção. Porque tu não quer que as mulheres abortem, eu também não quero que as mulheres abortem. Eu não quero que chegue a um momento em que essa mulher se vê obrigada a abortar. Mas coisas precisam ser feitas para impedir que isso aconteça, não só demonizar as mulheres que fazem o aborto. Precisa ter educação sexual na escola, precisa ter mais conscientização sobre contraceptivos, precisa ter mais apoio do Estado para cuidar dessa criança, para essa mulher entender que ela vai ter amparo se ela decidir ter essa criança. Creches, se ela tem que trabalhar, alguém para cuidar. Porque as pessoas que são pró-vida, no momento que essa criança nasce, elas não vão ter nada a ver com essa criança. Tu não vai te dispor a ir lá e cuidar dessa criança para a mãe dela poder ir trabalhar, para poder colocar comida na mesa dela. A igreja cuida, tá? Tá bom, então. Se a gente levar em consideração que os pastores estão sendo presos por exploração. Pô, cara, a igreja... a igreja cuida. Para com isso, cara. Faz comigo, não. Ô, Ben Mendes, para com isso. Para com isso aí. E abuso sexual, acho que Qual é difícil. pastor? Teve pelo Muitos. menos 82 em E os 2024. E não tem ateu também? Não, mas a maior parte é pastor. Então tá bom. Porque eles têm contato direto com as crianças, né? Entendi. Pode continuar. Tá. Raciocínio. Então, era isso que eu tava tentando tirar de ti aquela hora. Porque pra gente Deixa eu chegar comentar, deixa pra lá. num patamar em que essas mulheres não tenham essas gravidez indesejadas, é preciso ser feito alguma coisa antes que isso aconteça. É preciso ser feito alguma coisa para que a gente diminua o número de estupros. Que não seja penalizar mais o estuprador, porque isso não resolve. As mulheres continuam sendo estupradas, principalmente crianças de até 14 anos. Eu não acredito que uma mulher falou isso. Pra mim tinha que ter castração química. Quem é contra a castração química? Tira a testosterona do cara. Zera ele 10.000%. Então, quer dizer, aumentar a pena não vai resolver, minha querida? Quem tá lá 30 anos fechado não faz mais nada. Quem tá lá 30, 40 anos perpétua, pra mim tem que pegar isso aí. Pegou, comprovou, seguiu o devido processo legal, tá aprovado, comprovado, tá tudo certinho, provas, tudo, show de bola. 40, 50 anos, acabou. O risco tem que ser alto, o cara olhar e falar assim, não vou fazer, porque se eu fizer, for pego, 60 anos, acabou a minha vida, eu nunca mais saio desse lugar. Principalmente dentro de casa, por membros da própria família. E a questão de criminalizar ainda mais essa criança
impedindo que ela faça o aborto depois da 22ª semana, porque nós temos um caso muito emblemático de Espírito Santo, onde a avó da menina só descobriu que ela estava grávida com 22 semanas, porque ela foi estuprada pelo tio e ele tinha uma arma e ameaçava matar a família, se ela contasse. Essa menina, ela não tem que ser tirada do lar pelo juiz e ser postergado até para tentar convencer ela a ter esse filho. Ela tem que ter o direito dela de tirar esse filho. Entendeu? Outra coisa que nunca se pensa... O problema é que a criança não sabe o que fazer, né? Nesse caso, eu penso que a família deveria ter se predisposto, os que conheceram o fato, a fazer o aborto, porque a vida dela estava em risco. E fora o trauma que ela ia ter, a diferença de idade ia ser muito pouca em algum momento. E fora o acompanhamento psicológico que essa criança teria que ter. Porque é o filho dela que nasceu, esse fato não iria mudar. Então, assim, eu não acredito que no caso dessa menina as melhores decisões foram tomadas. Minha opinião sincera. Mas alguma coisa tinha que ser feita, sim. Não tinha como... do jeito que o pessoal de igreja estava querendo, e é um absurdo aquilo, não tinha como. Não tinha como, aquilo ali é aberração. Mas sabe como é que funciona. Por que a gente acharia ok uma criança nascer de um estupro? Que tipo de vida essa criança vai ter? Porque, como eu disse antes, por mais que tu ache que essa mãe nunca vai ver essa criança, que essa criança nunca vai saber que ela foi vítima de estupro, ela vai saber. Muito sabe. Porque a criança que passa pelo sistema de adoção e sabe que é adotada, ela quer saber de onde ela veio. Porque isso é importante não só para o desenvolvimento psicológico dela, mas para a saúde dela. Benoni, 3 minutos pra você comentar a resposta dela. O amparo já existe. As pessoas, elas têm o Sistema Único de Saúde para ter o amparo. Ela disse, não seja penalizar mais o estuprador. Claro que tem que penalizar mais o estuprador. Claro que tem. E eu concordo que a maioria dos estupros acontecem dentro de casa. Eu concordo. Então, por isso que eu acho mesmo que tem que penalizar mais o estuprador. Só que o direito da mulher estuprada abortar já existe, Maria. Não é isso que você veio defender aqui, não. Esse direito já está consagrado no Código Penal. Isso é verdade. Você pode ser honesta. Você e o seu marido vieram aqui defender o direito de qualquer mulher abortar, porque o direito da mulher vítima de estupro já existe, já está aí no Código Penal. Não é isso que vocês vieram defender, não. Vocês estão com vergonha de defender o que vieram defender. E quando eu disse aqui, e ela também disse que a criança vai querer saber sobre o pai estuprador. Então agora nós criamos um precedente terrível. Por quê? Porque um pai que não era estuprador, um marido, por exemplo, mas que batia na sua mulher, e essa criança nasce, ela também não vai se sentir orgulho de ser filha de um pai que batia na mulher. Então tem que abortar essa criança também? Então não faz o menor sentido. Quando eu disse que esse rapaz e essa senhora ficaram nas redes sociais deles insinuando ataque à honra minha e da minha mulher, e que só não sofreram um processo criminal porque recuaram, porque nem pra isso foi homem, de sustentar até o final, eu estou falando que eu provo, e a minha equipe de advogados está muito ciente disso. Foram pras redes sociais insinuar, porque eu dei uma entrevista no Flow Podcast e eu disse que eu conhecia a minha esposa, a minha mulher, que eu a conheci quando eu era professor da escola bíblica, eu tinha 23, ela tinha 19. Só que eles omitiram a principal informação, que nós nos conhecemos como amigos e não tivemos absolutamente nada. E depois o tempo passou e nós nos distanciamos, porque ela morava em uma cidade muito distante da minha, e nós só fomos nos reencontrar quando ela tinha 20 anos e eu tinha 29 anos. Aí nós casamos, estamos casados até hoje. E aí esse senhor aqui foi pra rede social dizer, não tô falando nada, não tô falando que é... Não, rapaz, se você entender esse direito, você sabe que insinuação é punível também. E vamos falar sério, não tinha 19 anos, você disse que ela tinha 14. 14 anos foi o que eu disse. Você falou 19 agora. Não, eu tô falando que nós nos casamos. Não, você disse que quando vocês se conheceram, você tinha 23 e ela 19. 14 anos. Deixa claro, ela tinha 14 anos e ele é professor dela. Qual que é o problema? Não é isso, é só que e qual que é o problema de você ser amigo? Qual que é o problema? Só estamos dizendo que tu falou Vocês querem errado. sair daqui com processo criminal nas Amigo, costas? eu só disse que tu eu não falou sou teu errado. amigo.
Chegamos na treta. Demorou, mas chegou, hein? Rapaz, pessoal. Rapaz, aí fica complicado, né? O Ben Mendes, então, ele tem, na lógica ali, ele tem um motivo para fazer os ataques pessoais ao casal Misa e Maria. Não estou dizendo que ele está certo, mas que ele tem um motivo, ele tem. E rapaz, treta, eu quero treta, vambora. Eu tava aqui pela treta, vambora. 14 anos a minha esposa tinha, eu era professor da escola dominical, tinha 23. Nós não tivemos nada. Nós éramos apenas amigos. Nós nos distanciamos. Quando ela tinha 20 anos, o destino quis que nós nos reencontrássemos, eu tinha 29, e aí nós namoramos, noivamos e casamos, como qualquer família conservadora e tradicional faz. Por isso é que a minha esposa nunca precisou fazer nenhum aborto e nem nunca vai precisar fazer. Então, eu acho que vocês têm que ter muita responsabilidade com o que vocês insinuam nas redes sociais. Bom, a gente recebeu vários superchats aqui. Vamos fazer uma rodada de superchats. E outra coisa também que eu discordo. Já tô deixando claro, eu discordo. Agradeço aos nossos nobres deputados, né? A idade de consentimento no Brasil, se eu não me engano, ainda é 14 anos. Tinha um projeto aí para elevar para 18 anos, mas, pelo que eu me lembre, não foi adiante. E a idade de consentimento no Brasil é de 14 anos. Eu concordo? Não. Eu discordo abertamente, eu discordo veementemente. Mas esse é o Brasil. Este é o Brasil. Entendeu? Então, ainda que se ele tivesse 23 e namorasse a esposa tendo 14, com a autorização dos pais e o consentimento dela, não seria problema. Eu discordo veementemente, gigantescamente, mas é o que está lá, é o que está na lei. E o que a população brasileira fez? À época, nada. Essa é a verdade. Bostil. Isso aqui é o Bostil, meu amigo. Não é Brasil, não. É Bostil. A realidade é essa. É a última pergunta. Tava esperando mais uma pergunta. Vou dar 3 Não, minutos foi, pra foi, um, vai. 3 minutos pra outro, dependendo da resposta, Robertinho. A gente aumenta 2 Tá e 2. tranquilo o tempo aí? Bem, Mendes, tranquilo. pra você tá tranquilo o tempo pra fazer um superchat? Tá tranquilo? Eu só queria pedir desculpas a vocês, porque no último debate eu tentei ser o máximo respeitoso possível, só que não funcionou. Né? Então, hoje, eu tô recebendo desde o último debate ofensas raciais, ameaças de morte e tudo. Então, hoje eu vim realmente Normal. dessa forma. Internet. Abortista, a gente lida desse jeito. Inclusive, Eu gostaria não de fiz nenhuma falar- ofensa racial, então eu não entendo por que tem que ser gostaria de direcionada falar a mim. sobre isso, sabe, Marina? A gente recebeu vários superchats, Ben. Inclusive um superchat aqui, comentando sobre essa postura sua hoje, Essa que é a foi minha do postura, sempre que eu vou adotar morno. nos debates públicos daqui pra frente. Porque E- tentando ter lianeza, cordialidade, eu tive que lidar com a debatedora debochando e rindo o tempo todo e no final usando de uma cartada racista que eles gostam de usar, que é o seguinte, tentar reputar todo homem negro, quando ele está argumentando, tenta reputar como desequilibrado. E foi o que a Michelle fez aqui. Então, já que ao final vai me reputar como desequilibrado de uma forma ou de outra, eu vou defender os meus argumentos de forma mais incisiva. Mas eu A acho que tu gente- pode a gente fazer notou isso sem também ofender que- a Aí, o que gente. você acha? Vamos- Eu vamos- não tô nem aí o que você acha. Vamos fazer a rodada aqui. A gente notou também que esse debate, você veio com uma postura diferente do debate anterior. Você veio um tom acima, né? Sim, claro. E aí eu gostaria de perguntar, junto com o que o Sempre Morno perguntou aqui, além do tema que eu sei que é uma pauta importante pra você, tem algo pessoal no fato de você ter levantado o tom? Não, Rodrigo, a Michelle, eu disse que eu não a reconhecia como mulher, reconhecia como travesti, inclusive isso foi motivo de conversa nossa depois disso, mas a Michelle estava falando de uma vivência dela, certo? No campo das ideias, eu contrapus, eu não concordo com o que ela apresentou aqui, eu também trouxe elementos científicos, ela também tentou me levar para o lado da religião e não funcionou, mas ela estava defendendo uma vivência dela, então não tem porquê
eu chegar para debater com uma pessoa que tem uma vivência de transexualidade, que é uma pessoa que já cotidianamente sofre por preconceitos, exclusão, discriminação, não tem porquê eu assumir num debate público com essa pessoa uma postura mais combativa, uma postura mais incisiva. Porém, com todo respeito aos seres humanos que estão na minha frente, mas as ideias deles são ideias assassinas, eles querem matar pessoas, então não tem como ter leniência com quem prega abertamente assassinato de criança. Então é claro que eu vou subir o tom. Todas as vezes que eu for para um debate público no qual as pessoas estão defendendo abertamente coisas que atentam contra a dignidade da pessoa humana, contra a própria humanidade, é óbvio que eu vou aumentar o meu tom mesmo, porque não existe diálogo com quem defende a morte das pessoas. Não existe. A morte de inocentes, eu quero dizer, porque você defender a morte em legítima defesa é outra história, mas a morte de inocentes, não existe diálogo com essas pessoas. Essas pessoas, elas sabem exatamente o que elas estão defendendo. Tanto é que elas estão aqui simulando. Eles estão colocando estupro o tempo todo, quando a legislação penal já diz que em caso de estupro, pode abortar. Eu, pessoalmente, discordo, acho que não poderia abortar, deveria doar para adoção, mas a legislação penal já assegura esse direito. Então eles estão falando o tempo todo, a mulher tem que ter direito no caso de estupro. É mentira. É porque eles sabem que o que eles vieram aqui defender, na verdade, não tem nada a ver com menina estuprada, porque a menina estuprada já está defendida pelo Código Penal Brasileiro no artigo 128. A mulher que está gestando e a gestação gera risco a ela, também já está protegida no artigo 128 do Código Penal. A mulher que gera um feto anencéfalo já está protegida por uma arguição de descumprimento do preceito fundamental do Supremo Tribunal Federal. Eles não vieram aqui defender isso, eles vieram aqui defender que qualquer mulher livre, consciente e qualquer homem livre e consciente que produzam um outro ser humano podem deliberadamente tirar a vida desse outro ser humano. Esta falta de pudor público para um tipo de debate desse precisa ser respondida com veemência. Maria e Misael, vocês querem comentar? Eu quero comentar rapidamente essa questão do estupro. Tem 3 minutos. Cara, eu já falei, tô nem aí, mano. Não é minha mulher, não é minha irmã, não é minha família. Eu tenho esse coração frio, me desculpe. Eu tenho. Tô nem aí, mano. Entendeu? Tem o que a lei garante. A pessoa quer. Dei mole, foi. Faça. Meu pensamento. Pega esse karminha pra você, bota embaixo do teu braço e carrega. Carrega por quantos renascimentos forem necessários. Pra isso. Tá, tranquilo. Sobre essa questão do estupro especificamente, é porque no Brasil está tendo uma dificuldade muito grande de se conseguir acesso ao aborto legal, principalmente em casos de estupro. Então aqui em São Paulo, por exemplo, teve um hospital que era um dos principais que fazia abortos legais no país e ele foi fechado. Tem inúmeros outros casos de juízes decidindo que não, a criança, ela tem 12 anos, mas ela pode segurar um pouquinho mais a criança, de repente? Uma juíza falou isso em Santa Catarina. Por que ela falou isso? Se tem o direito e a criança quer abortar, os pais da criança querem que ela aborte, por que a juíza vai perguntar isso? Por que a juíza vai ficar encebando num processo ao invés de resolver a situação logo? Ela tem o direito, garanta o direito dela. Eu fico feliz, pelo menos, que o... Não, calma aí. Eu vou até voltar aqui. Calma aí, tem alguma coisa aqui. Calma aí. É porque no Brasil está tendo uma dificuldade muito grande de se conseguir acesso ao aborto legal, principalmente em casos de estupro. Então aqui em São Paulo, por exemplo, teve um hospital que era um dos principais que fazia abortos legais no país e ele foi fechado. O hospital era público que fazia isso ou era particular? Fechou por uma iniciativa privada? O empresário quis fechar? Vai pro SUS. Eu não sei que hospital é esse. Ué, só tem esse hospital que fazia? Os profissionais não desapareceram porque o hospital deixou de existir. Eles foram alocados para outros hospitais. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala. Complicado. Não estou criticando o rapaz, não. Mas eu acho muito perigoso essas questões quando a gente fala sem dados. Tem inúmeros outros casos de juízes decidindo que não, a criança, ela tem 12 anos, mas ela pode segurar um pouquinho mais a criança, de repente? Uma juíza falou isso em Santa Catarina. Inúmeros casos? Inúmeros é que eu não consigo, mesmo se for uma figura de linguagem, tratando de um tema sério como este, não pode jogar no ar.
qual foi a juíza, qual é o processo, o juiz de Santa Catarina, qual foi a juíza, qual foi o processo, qual foi a razão pela qual a juíza falou isso. De fato, era uma criança que sofreu violação? É um absurdo. A criança sofreu algum tipo de violação? Então realmente é um absurdo. A juíza decidiu isso com base em quê? Eu não sei, eu não conheço o caso. Os pais dela não têm voz sobre a questão? Bom, não sei. Pode realmente ter sido uma decisão equivocada. Então é complicado. Mas não é crítica ao rapaz, é só uma preocupação minha. Por que ela falou isso? Se tem o direito e a criança quer abortar, os pais da criança querem que ela aborte, por que a juíza vai perguntar isso? Por que a juíza vai ficar encebando num processo ao invés de resolver a situação logo? Ela tem o direito, garanta o direito dela. Eu fico feliz, pelo menos, que o Ben, desse ponto, ele não passa, porque nós tivemos um debate com uma deputada e essa deputada literalmente disse que ela prefere que uma criança estuprada morra do que ela possa parir. Então, assim, é muito grave isso, porque tu tá desumanizando a criança que não quer ter aquela... que não tem corpo pra fazer aquilo, não tem nem sequer corpo pra isso, sabe? É muito complicado tudo isso. E quando se tem essa posição onde... que eu acho assim, se chocou tanto com a frase da Maria no debate, inclusive, mas quando ela vai e fala que a natureza engravidou a criança através do estupro, isso eu não vi uma manifestação do bem em relação a isso, sabe? Tipo, ele poderia ter se manifestado de isso que ela falou é brutal, é nojento, mas ele não fez. Diabólico é apenas quando é oposto a ele. Não tenho nada não? a Achei que ia adicionar. continuar. Beleza. Não, eu ia, mas eu prefiro não entrar nessa... Eu tenho agora a obrigação de assistir a todas as entrevistas que as pessoas dão na vida. Nem sei do que você tá falando, rapaz. Da Ana Campanholo? Eu nem sei do que vocês estão falando. Tá, O que vocês estão falando? deixa, Maria, deixa. Não, pode dar. Traga o fato que eu dou a minha opinião. Qual é o fato? A Ana Campanholo disse a natureza quis que a criança engravidasse de um estupro. Por meio de um estupro. Por meio de um estupro. Não por causa do estuprador, por meio de um estupro. Absurdo, também. E que ela disse depois Pra defender no mesmo que debate o aborto não deve ser feito em nenhuma instância. E no debate, no mesmo Absurdo, debate, onde tu falou sobre o corte da Maria. É por isso que eu comentei. É porque o corte saiu antes, né? Sim, saiu antes, mas aquele corte tá também bom. viralizou. Os dois viralizaram. Tá, tu não vai falar sobre? Claro que vou. Claro que vou. Nenhuma mulher que é estuprada, ela merece ser tratada como um objeto. Uma mulher que é estuprada, ela precisa ser acolhida pelo Estado e pelas pessoas, e o estuprador precisa responder com toda a dureza da lei, e não somente da lei, dos homens daquela sociedade também, porque homem resolve com homem. Eu só tenho mais uma pergunta relacionada a isso. Ah. Aquela menina de 11 anos, com 22 semanas, que foi no hospital, e eles proibiram ela de... E eles recusaram a fazer o aborto legal nela. Ela foi até a juíza pra pedir o aborto, e em vez da juíza ir ao hospital e... Não, mas calma aí. Não pode chegar também lá no hospital e não é assim também, né, ô querida? Não é assim também, né? Senão aí qualquer pessoa chega lá, também não é assim, né? Que eu já falei que por mim também eu não tô nem aí, né? Vocês sabem disso, né? Eu tô nessa fase da minha vida. Eu tenho um botão, o botão tem um F e eu apertei pro Brasil, pra sociedade brasileira, pra política, pra tudo. Eu apertei o botão assim, ó. E apertando assim, tô nem aí. Entendeu? Mas também... Aí é pior do que o ancapistão, né? É complicado, né? exigiu aborto, ela tirou ela da casa dos pais pra que ela fosse pra um abrigo pra esperar. Pra até não ser mais permitido. O que deve ser feito nesse... Pra evitar que coisas como essa aconteçam no futuro. Você viu quando que foi o julgamento? Com quantas semanas a menina tava? 22, quando ela descobriu e foi procurar ajuda. Isso. Aí você viu que a juíza disse que era viável o feto? Não é viável com 22. A Você juíza viu? não é um médico. Não é. Eu não tô entrando nessa seara. Você não quer minha opinião? Não, eu tô perguntando o que a gente deve fazer em casos onde hospitais se recusam a fazer o aborto legal. Sim. E em vez da juíza obrigar o hospital a fazer o aborto legal, Não, ela hospital. coloca a criança em uma casa. Não, o hospital não tem que fazer nada, não. Não viaja não, querida. Que o hospital vai chegar lá com a lei impressa. Olha, não é assim não. Tem que ter o boletim de ocorrência, tem que ter tudo que comprove, né, pra seguir a lei. A lei agora é a palavra da pessoa. Aí vai chegar no meu sonho. Aí chega no Ancapistão.
Aí que é mais bagunça do que eu. Não é assim não, calma. de um abrigo para evitar que os pais levem ela para fazer esse aborto legal e fica postergando até o feto ter viabilidade e não permitir mais o aborto legal. O que a gente tem que fazer? Parabenizar essa juíza. Palmas para a juíza. Palmas para os médicos, que eles não sabem. O médico, ele tem algo que é chamado de objeção de consciência. O médico não é obrigado a fazer nenhum procedimento se a sua consciência não convier com aquele procedimento. Mas nessa Constituição disser que deve? A Constituição obriga ele a fazer isso. Constituição, Maria. O Código Penal. Nossa, Mas quem faz cumprir o Código Penal é as instâncias judiciárias, né? Eu não sei se ela tá entendendo o que ela mesma está dizendo, né? A pessoa chegou no hospital e o hospital se negou a fazer, porque é meio óbvio, né? Eu vou chegar no hospital pedindo medicamento. Me dá tal medicamento. Tá, cadê a prescrição médica? Cadê a receita? Né? Uma coisa assim, né? A criança, a pessoa foi violada. Fiz a denúncia, boletim de ocorrência, processo, autorização judicial, hospital. Eu penso que, né? É o caminho, né? Agora, se eu chego lá e vou direto no hospital, o hospital vai dizer que não. Aí a pessoa busca o judiciário. E aí, realmente, temos aqui boletim de ocorrência, blá, 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 investigação criminal, tá aqui tudo processo, pode fazer. Agora, meio que bagunça, quer chegar lá e vambora. Aí, o capistão tá chegando aí já, hein? Eita, rapaz, podia ter levado uns especialistas pra bater, né? Pra debater isso aí, que nenhum deles ali é especialista em nada, né? Não é especialista na parte jurídica, não é especialista na parte médica, nem muito menos na parte sociológica, cultural, mas bom, eu quero é treta, vamos lá. As leis. Então, deveria ter estudado. A lei, eu estudei. Inclusive, eu sei que o Código Penal diz que o aborto legal não tem limite de semanas. A lei não então, diz que o hospital deve. não pode, Maria, não Maria, pode se recusar. Você tá trazendo fake news, Maria. Jornalista trazendo fake news. O Código Penal não fala que deve ser feito. O Código Penal é um direito. É um direito, exatamente. Então, se esse direito dessa menina é tolido, o que deve ser feito? Então, parabéns para a juíza, porque pelo amor de Deus. na manifestação então pública... você é a favor do estuprador? Deixa eu te responder, não, Maria. Pode passar para a próxima, ele já respondeu. Calma, Obrigada. Maria, calma. Parabéns para essa juíza e parabéns para os médicos. Por quê? Porque a sua excelência, a juíza de direito, ela percebeu que o feto estava quase viável já e ela, na verdade, o que a juíza fez foi apresentar para a criança, para a mãe e para a criança, a possibilidade, adolescente na verdade, de, já que veio até aqui, se segurar um pouquinho mais, já consegue tirar esse bebê e doar para a adoção. Que amor, a juíza, né? ela é Que pró-vida. lindo. Inclusive, o que eles não contam é que a família inicialmente queria manter a gestação. Mas Não. existe depois, Eles não contam isso, eles são mentirosos. Não, a porque essa menina com 7 meses A família abortou. queria manter a Mas gestação. a família... Tem um caso de uma atriz famosa, né? Uma atriz famosa, o caso dela foi até... vazou no Léo Dias, que a menina fez exatamente isso. Eu não lembro agora o nome da atriz, não tem muito tempo atrás disso, não tem muitos anos, vamos dizer assim. Mas foi exatamente isso. Ela foi violência, passou pela experiência traumática do abuso, né, da violência. Nasceu, levou. Foi exatamente o que a menina fez. Nasceu, já foi indo. Entendeu? Então, assim, cada família decide o que quer fazer. A família quer tirar. A família voltou atrás. A mãe voltou atrás. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Não tenho nada a ver com isso. Agora tem aquele pessoal lá que quer tirar à vontade. Meu amigo, tira. 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 Deixa o mundo mais vazio para sobrar recursos. Tira. Cadê o botão? Vou apertar o botão. Ele
A família importa. queria manter os coletivos feministas abortistas, foram, enfim... A família não Meu importa, Deus. tá vendo? A Não, família não não importa. importa a Não consciência importa. deles. Parabéns A pra- tem que criança- dar os Informa, parabéns. A tá criança- vendo? Importa a a- consciência tem que deles. dar A os parabéns criança pra estuprada juíza. tem direito de não querer carregar a Mas gestação. Também a acho que criança Não, ela não queria, a queria. família Parabéns queria. à justiça. Parabéns à fazer uma juíza. criança gestar outra criança. Não, Nojento, mentira, escroto, mentira. E deveria Mentira, ser mentira. Você é revisto. Não, você é mas não é mentiroso. verdade, é uma cristã- Você é é uma criança mentiroso. gestando Pode Você ir. é mentiroso. Vamos pra Você é próxima. mentiroso. Eu vou responder que eles Vamos pra cortaram. próxima. A juíza. Já falou bastante, já falou bastante. Não, quem Ótimo. determina o tanto que eu falo não é você. Não, são Você eles. determina Vamos lá na pra sua casa. próxima? Eu acho que nem em casa você tem autoridade. Eu vou Que responder. isso, a pergunta. Bem-Mendes? Eu vou responder. Que isso? Eu vou responder. Me perguntaram, então eu vou responder. Aqui o tempo que tá pelo celular. Tá? Eu vou Tá bom, responder a obrigada. pergunta. Eu vou responder. Muito tempo, mas eu marquei aqui. Aham. Eu vou responder e Eu não liguei aqui, mas eu marquei. se Tá a minha bom. resposta não Tudo agradou a ótimo. eles, não interessa. Eu vou responder. Você vai a ter um pergunta. tempo na próxima, você pode usar na o tempo próxima, pra fazer não, isso. Eu vou responder. Eles me perguntaram e começaram a falar um monte de coisa que o cara não tem autoridade nem dentro da própria casa. É porque o e aí eu não combinado. vou poder O responder. combinado não, Que não é isso? isso, bem. Porque o combinado nessa Bem, aqui era um vamos superchat, fazer aí o cada um ia seguinte, ter 3 minutos pra ô, falar. Câmera, eu vou Cada um marcar. ter 3 minutos, depois ter mais 2 minutos pra cada um e depois continua. Mas ela que me perguntou e não me deu. É, meus amigos, a treta explodiu no podcast Três Irmãos. Caramba, hein? Vamos à melhor parte, os comentários. Vamos botar os principais. Vamos ver os comentários. O debate terminou para mim quando a alienada de cabelo roxo disse: não deve penalizar ainda mais. É, meu amigo. Uma pessoa de 23 ser amigo de alguém com 14, acho meio estranho. É complicado, é o que eu falei, né? No Brasil, a idade de consentimento, se não mudou ainda, né? Até então era 14, né? Tinha um projeto aí pra mudar pra 18, complicado. É difícil jogar xadrez com pombo, sacanagem. Até o semblante dele é de quem está desprezando e não dialogando. E essa pergunta que ele fez foi só para tentar lacrar, já que foi respondida em outro momento. É complicado, né, cara? O cara também tem uma questão anterior ali com o casal, né? Então, assim, o cara já vai armado, não tem jeito, é ser humano. Já que vão me reputar como desequilibrado, vou ser desequilibrado. Grita muito, fala pouco. É complicado. Nem em casa você tem autoridade. O cara sendo... Foi mesmo, cara. O cara foi machista ao vivo, mano. Sobe o tom porque não tem argumento. 19 para 14. O cara é histérico, estridente e ameaça processar todo mundo. Complicado. Pessoas com cabelo de cor chiclê não são levadas a sério por mais certas que estejam. Aí é um estereótipo social, né? É complicado, né? Engraçado como a régua moral é super rígida para julgar o erro alheio nos vídeos, mas fica bem flexível quando precisa justificar. Marmanjo rondando. Ih, rapaz, esse cara tem incoerência. É complicado. Olha, cuidado. Bem Mendes é um exemplo vivo que um diploma não é sinônimo de inteligência. Caraca, o pessoal tá esvarecido aqui no Bem Mendes, hein? Tá virando o podcast do Vilela, sem mediação. Assim que é bom, eu quero é treta. Como ele levou uma lavada da Michelle e ficou todo ofendido. Complicado. Como sempre, os defensores da liberdade lutando para atrasar a vida dos outros. Bem, e todo corte um desgosto. Bem Mendes cada vez mais se afundando. Ele tá crescendo, né, cara? Ele tá crescendo cada vez mais. Ele vai vir a candidato, isso sim. E vai ganhar. A lógica do Bem Mendes é algo bizarro. Cara, é um animal. A galera tá contra o Bem Mendes aqui em massa, hein? Pelo menos nos principais comentários. O cara diz que é a favor da liberdade, mas é contra a decisão dos outros. Por isso que eu falo. Eu sou libertário, tô nem aí. Faço o que quiser. Não tá fazendo comigo, tô nem aí. Nunca debata com alguém de cabelo azul. Que é isso, cara? O cabelo é roxo. Bem Mendes, você é de princípios, continue assim, sendo uma pessoa justa. Esses cebosos, eita, não sabem o mal que eles causam. Minha equipe de advogados, professor. Admirável, Bem Mendes, admirável. Um exemplo pra mim. Eita, Bem Mendes é exemplo. Nossa, que nojo do Bem Mendes. Esse é o tipo de debate onde cada um só quer ouvir seu próprio lado.
eu sei que a pauta de dar voz a todos é algo bom e tal, mas pelo amor de Deus, olha o nível disso. Se a gente fazer algo de qualidade, ih, pronto, aquele pessoal que só pode ouvir minha bolha. Só ouça quem eu gosto. Bem, como sempre, dá um show de inteligência. Eita, rapaz. Então, quem ganhou? Quem ganhou popularidade mais aqui foi Ben Mendes, né? Falando mal, falando bem, só falam do Ben Mendes. Chegou a rimar, né? Ben Mendes conseguiu, alcançou a popularidade, com certeza vai vir candidato a alguma coisa e vai ganhar, porque o brasileiro gosta desse perfil. Valeu, rapaziada, link na descrição, assista lá, muito obrigado por ter assistido a esse vídeo, este corte aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, para mim está tudo certo. Eu desejo então do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna ali acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.